Vai começar e começou! É isso aí, estamos online para mais um dia, mais uma live, mais uma Palavra do Técnico. Eu aqui com os meus fiéis escudeiros quero dar as boas-vindas para todo mundo que está aí do outro lado. Você que está chegando, Quero que você diga de onde que você está falando, de onde que você é. A gente dá aquele um minutinho a mais, sempre tem os atrasados. E eu vou aproveitar esse primeiro momento para talvez até já começar a nos apresentar. É isso aí. Então, beleza, vou começar comigo mesmo, tu ia falar, Faz né? isso? Não, manda ver. Sou o Francisco Marengo, sou fundador aqui da Audio Prime, sou host desse programa, dessa iniciativa da Palavra do Técnico. E do meu lado direito eu tenho... Eu sou o Jonathan, sou do time comercial. Acredito que boa parte da galera aí já vai familiarizar. E se porventura você é, além de entusiasta, um técnico, enfim, que não possui cadastro conosco, distribuidora.audioprime.com.br. Lá tu vai fazer um pré-cadastro, nosso time já faz uma análise ali e eu faço os atendimentos por lá. Isso aí. E aí, turma? Meu nome é João, eu faço parte da Audio Prime Serviços, atuando aí na gestão e gerência dos projetos e também na parte comercial. O que é a Palavra do Técnico? Palavra do Técnico é a nossa conversa mensal. A gente abre todos os detalhes sobre obras, sobre cases que a gente fez aqui na prática ou que foram assessorados com os nossos parceiros aqui da distribuidora. E esse programa ele é patrocinado justamente pela distribuidora e feito para você aí do outro lado, que também é técnico, que é empresário, que está iniciando, que já está no mundo do áudio e vídeo, justamente porque, diferente de outros locais, a nossa proposta é unir a prática, o mundo real, com o que você está aí do outro lado passando, porque o que você vive, a gente também vive aqui, então esse que é acho que o motivo aí principal da Palavra do Técnico. Se você perdeu algum encontro, tem um QR Code aqui em algum lugar que vai te dar acesso para a nossa Audio Prime Academy. Lá na Academy a gente tem alguns conteúdos gratuitos, tem as gravações das Palavras do Técnico e lá é o nosso ponto de encontro para tudo que acontece aqui. Ela vai para lá, fica disponível por um tempo, depois tem outros conteúdos que podem ser interessantes para você que está aí nessa jornada. E agora sim, sem mais delongas, acho que já conectou quem tinha que conectar. Comenta aí pra gente ir se conhecendo, de onde é que tá falando, qual o nome da sua empresa. Hoje trabalha com automação e tá pensando em ir pro áudio e vídeo, trabalha com áudio e vídeo, automação, enfim, vai escrevendo que a gente vai se interagindo aí nos comentários. Bom, case de hoje é o case ABC, um apartamento, Balneário Camboriú, onde a gente montou um sistema multi-room. A gente vai usar esse case, essa estrutura do que a gente implementou, mas o ponto central dessa conversa é multi-room. Exato. É o suprassumo do projeto está aqui, né? O que o cliente mais busca é a maior demanda, eu acredito, da maioria da galera. Suprassumo. Fala mais sobre isso então. Quando é que você indica um... A gente está falando aqui do metro quadrado mais caro do Brasil, né? A gente está falando de Balneário Camboriú, um apartamento de frente para a praia. 500 metros quadrados, né? 500 metros quadrados, múltiplos ambientes. Fazer todo o gerenciamento desse sistema na palma da mão através de um aplicativo, seja um tablet, um smartphone, enfim. Então é a maior busca, eu acho, que tem aqui, que chega de demanda esse tipo de projeto. Tá. A gente vai usar o case ABC, que a gente tem aqui os dados dele na prática, os desafios e tal, como a nossa espinha dorsal da conversa. Mas a gente tem que buscar falar, talvez de uma forma genérica, porque às vezes o cara que está aí do outro lado, ele não tem um apartamento, o teu cliente não está no apartamento em Balneário, no maior metro quadrado, mas a gente tem que mostrar que uma solução de multi-room ela é viável. Justo. Então, acho que o primeiro ponto é quando que a gente indica usar multi-room? Como que o cliente chega? Porque o cliente ele ainda não está esclarecido. E como que ele chega e pede uma solução que a gente entende que é para multi-room? Certo. Eu acredito que o maior destaque de um sistema multi-room é a parte de gerenciamento.
Então, por muitas das vezes, o cliente não quer se incomodar. Ele quer um aplicativo intuitivo, ele quer uma operação fácil. E isso, atrelado a vários ambientes, eu acho que a primeira coisa que vem na nossa mente de solução é o multi-room. Porque tu vai ter uma ampla aí possibilidade de ambientes para sonorizar e também trazendo essa praticidade para o usuário e esse conforto, essa forma fácil de ele operar isso aí. Qual que é a principal queixa do cliente que nem sabe, né, o que ele quer ainda, mas qual que é a principal queixa? Qual que é o problema que a gente resolve com um sistema de multi-room? O sistema de multi-room ele te possibilita trabalhar com todas as áreas integradas ou distintas. Isso é talvez uma principal dor para o cara que tem aí 6 ambientes não ter um amplificador em cada local. E com certeza a operação, não ser uma operação manual. O cara quer ligar a TV dele e já ter o som na área que ele definiu. Ele quer ligar um modo festa, ligar tudo junto. Com um toque de um botão ele consegue controlar o volume master de todos os ambientes. Acho que esse gerenciamento e principalmente muitos ambientes, é a principal dor da galera, assim, quando busca esse tipo de solução. Bacana. Quem é que já trabalhou com multi-room aqui? Escreve aí no chat pra gente saber. E aproveitando, hoje a gente tá, cada dia, né, tentando melhorar essa nossa estrutura da Palavra do Técnico. Hoje a gente tá com nossos técnicos também online, captando outras ideias de conteúdo. E se alguém tiver alguma dúvida pontual que a gente consiga responder no chat, escreve ali, porque a gente aqui não seguir no foco, não perder o foco e seguir aqui no nosso projeto. Mas vamos lá. Acho que o grande desafio dessa residência em específico, assim como outras, né, garantir as características acústicas, Sim. a funcionalidade, o sistema de multi-room com o aplicativo, ele está conectado no Wi-Fi da casa. Tá aí um ponto, né? Uma boa rede Wi-Fi estruturada faz parte do pacote também. Boa. Acho que um grande argumento de venda dos multi-rooms, e eu já vou perguntar para o Jonathan quais são os multi-rooms que a gente tem disponível, mas é um grande argumento que inclusive aumenta o ticket e facilita a vida do cliente, são os multi-rooms com streaming. Para ele poder estar lá na piscina, ainda mais num apartamento como esse, o cara está lá na piscina e tal, ele não está ali dependente de Bluetooth ou da distância. Exatamente. Ou pode estar ali com o próprio celular dele, ele já, esqueci de ligar o som. Ele mesmo já faz acionamento, escolhe a música dele no Spotify, já manda pro streaming e tudo mais. Jonathan, quais são os tipos de multi-room que a gente tem disponível hoje no mercado? O que se classifica como multi-room? Nós falando aqui do que a gente normalmente trabalha, né, nas soluções que a gente acaba desenvolvendo, a gente trabalha com a linha de PMRs da AT, que são para 2, 4 ou 6 zonas de áudio. É uma linha que a gente utiliza, inclusive foi nesse projeto aqui. É uma linha bem robusta, uma potência bem equivalente mesmo. Ela tem desempenha, né, muito bem, principalmente falando da potência em comparação aos demais. Então vamos lá, 2, 4 e 6 zonas de áudio, tendo ou não um streaming já internamente no equipamento. E esse serviço de streaming ali, basicamente ele é um tocador, um player que tu vai conseguir utilizar o teu Spotify, Deezer, Tidal, por exemplo, diretamente do teu smartphone para o equipamento. Como o Chico falou anteriormente ali, sem ter que envolver um Bluetooth que tu eventualmente precisa ouvir um áudio de WhatsApp, por exemplo. É um bom ponto. Tem uma outra linha que a gente trabalha também, que é a Fran, que é a linha FMR, que também tem 4 e 6 zonas de áudio. Eles já têm também, já na linha de 4 zonas de áudio, com Bluetooth também, que sendo bem sincero, para mim não faz muito sentido o uso. Por isso que normalmente a gente utiliza com streaming. E como a Fran ela não possui um streaming já dentro do próprio produto, a gente consegue colocar esse dispositivo conectado numa entrada analógica ali que vai ter o mesmo funcionamento. Aí com 2 entradas óticas, diversas entradas auxiliares, saída para sub, saída fixa para interligar com mais sistemas. Então ele te abre um leque de oportunidade aí para fazer qualquer tipo de sistema e levando em conta sempre a operação robusta, né, por um aplicativo bem estável, assim. É basicamente isso. Ótimo. E aqui eu faço talvez um parênteses que
existem também os multi-rooms manuais. Exato, exato. Seria um amplificador de 2 ou 4 canais, aquele que o cara vai lá, se levanta e muda lá o volume, tanto o Fran como o Taramps, como a própria AAT também possuem esse tipo de Exato. de Como o produto. próprio nome já diz, né? A gente normalmente atrela ali com o aplicativo, porque multi-room normalmente nos buscam já Nos por isso. buscam por aplicativo. exatamente. Que o multi-room, né, multi-sala, então, Isso. enfim, esse que é o lance. E também, só um ponto, vai aquele esquema que a gente já comentou em algumas lives aqui, que é a expectativa do cliente. Então, na negociação, às vezes, que é o que a gente fala muito, tu vais vir com a primeira proposta, que é o multi-room, às vezes cabe, às vezes não cabe, e daí é legal contar com essas opções manuais, claro, perdendo alguns benefícios, mas que tu não deixe de atender o cara e também tem uma linha de produto para isso. Né? Aí eu já puxo rapidinho um outro ponto em relação a isso, que daí é a parte de infraestrutura, né? Ah, Jonathan, fechou. Fechei Tá. lá com o meu cliente, como é que a gente... Como que é a infraestrutura? Como é que a gente passa esse cabeamento e tudo mais? Ou mesmo quando tu não fechou e precisa adiantar alguma coisa da tua obra. Cara, a gente normalmente indica, por exemplo, assim, num projeto padrão de boa prática, passa um cabo por caixa. Depois tu vai fazer toda a associação. Ah, mas é série, é paralelo, o que que é? Não te incomoda com isso agora. Quando tu evoluir com o teu cliente para tu realmente decidir, bater o martelo no equipamento que tu vai utilizar, aí pelo menos tu tem essa flexibilidade, né? Ah, não, vou realmente conseguir utilizar um multi-room, vai ser um sistema mais robusto, ou eu preciso enxugar de alguma forma, eu junto uma caixa aqui com aquela outra, te abre a oportunidade também de fazer um sistema mais simples, se for o caso. Né? Exatamente. Acontece do cliente fazer uma obra faseada? Sim, Sem dúvida. sim. Inclusive, a gente está vendo que cada vez isso é uma realidade. Então, o cara, num primeiro momento, onde ele está lá levantando parede, botando forro, ele quer prever a solução completa. E depois os ajustes vão vindo ali na parte de finalização, mas essa parte de infra é bem legal a gente ter, o que o Jonathan falou, talvez um cabo por caixa, para que depois tu possa fazer todos os cenários possíveis. Isso te permite uma ampla linha de produtos depois para instalar. Galera que está aí nos ouvindo, já nos assistindo, já usou PMR em algum projeto? Como é que foi a experiência? Topologia centralizada, infraestrutura, acho que o básico é um cabo, um fio, né? Um circuito para cada alto-falante, centraliza tudo no mesmo lugar. E depois toma a decisão de qual equipamento colocar. Isso aí. Falando em específico aqui desse nosso cliente, nós tínhamos 6 zonas, 6 zonas, a gente dimensionou 16 caixas de som. 16 caixas de som. Então você deve estar vendo aí na tela, né? Hall de entrada, sala de estar, sala de jantar, churrasqueira, jardim, piscina. Tínhamos duas televisões para poder entrar com áudio. Tínhamos Alexa e o próprio streaming interno do equipamento. Tem alguma dificuldade que foi na operação, na instalação? Como é que foi o projeto, interação com o arquiteto? Beleza, já entendemos que o multi-room, tudo centralizado, um circuito para cada caixa de som. Como é que foi dessa etapa, claro, do fechamento até a entrega da obra? Depois que a gente definiu o tipo de sistema, é legal a gente buscar o que o cliente está esperando. Então vamos lá. Cara, eu vou ter uma TV na churrasqueira, uma TV na sala, são as 2 televisões que eu vou ter na área social e quero integrar o sistema. Isso foi um ponto. Vou ter uma Alexa e o streaming o equipamento já tem, embutido, beleza. Um outro ponto também foi a necessidade de potência, né? É um cliente nosso conhecido por gostar muito de qualidade, então é exigente, ele não abria mão de potência, então mais um motivo que a gente teve que seguir nessa linha do multi-room, porque daí tinha potência de sobra para empurrar as caixas, né? Um outro desafio também é 2 áreas externas, então a gente também mesclou caixas de embutir com caixas de sobrepor, tinha um jardim externo e do outro lado num terraço, era um apartamento terraço, tinha uma piscina também, onde a gente precisou trabalhar com 2 zonas externas aí. E realmente a grande dor dele era, cara, eu quero um sistema onde eu consigo controlar tudo no mesmo local e eu posso integrar minhas 2 televisões. Ora eu quero jogar o som da TV, gourmet para piscina, ora eu quero jogar o da sala, ora eu quero usar a casa toda no mesmo volume no Spotify.
Então, esses foram os principais desafios iniciais ali da lógica desse projeto. Com isso tudo, a gente já agregou o projeto de Wi-Fi, Sim, projeto de rede da casa, a instalação das televisões, claro, também. Acaba que a gente agrega as instalações das televisões do quarto e tal. Um cliente desse está muito mais preocupado com a prestação de serviço, com o conforto de chegar, já está tudo pronto, os cabinhos, né, bem penteados, etc. Teve uma peculiaridade que ele quis usar as caixas de som da Bose na piscina e não teve jeito de convencer. E não tem problema nenhum, acho que a gente não precisa ser apegado a esse ponto para não inviabilizar o negócio, o negócio, né? Escolha de caixa de embutir lá, foram todas do mesmo tamanho? Você recorda alguma coisa? Foram todas do mesmo tamanho. A embutir foi tudo mesma linha. Subwoofer, dentro e fora tinha, subwoofer, um na sala, verdade, não lembrei. O subwoofer, um na sala de TV e um na churrasqueira também, exatamente. Do multi-room pro subwoofer, como é que foi cabeado? Do multi-room pro subwoofer foi... Em um subwoofer a gente usou o cabo direto, né? Ponto a ponto. Line out Isso, fixo line out do fixo. multi-room, cabo blindado, beleza, Exatamente. 222 AWG. Fixo não, variável, vou te corrigir aqui. Variável. E teve uma particularidade lá que teve um local que a gente não conseguia chegar, o segundo subwoofer a gente não conseguia chegar com cabo. Então a gente conseguiu usar um transmissor sem fio. Foi usado um transmissor sem fio nesse segundo subwoofer. Legal, então acho que aqui a gente tem alguns pontos aqui. Eu sou um cara que não sou fã de usar transmissor sem fio. Uma segunda opção que teria nesse projeto também é trabalhar com sub com entrada alta, né? Que a gente tem utilizado em diversos projetos também. Não necessariamente tu precisa sair com o cabo RCA lá do teu multi-room e chegar até o sub. Se tu tens uma caixa de som desse mesmo ambiente, dessa mesma zona de áudio, tu consegue compartilhar esse sinal com entrada alta, então, que a gente chama high level, para pegar esse sinal e jogar para o sub também. Entrada alta é aquela entrada que você pega a partir de uma derivação da própria caixa de som, o cabinho polarizado mesmo, né, positivo e negativo, o mesmo cabo de som, você simplesmente faz a derivação, liga nessa entrada alta como se ela fosse uma caixa de som. O subwoofer ele mantém a impedância do teu circuito e ele consegue extrair aquele áudio que está naquele cabo que entrou nessa entrada alta para o sub, sendo ativo ele reproduzir o que ele tem que fazer, ele fazer o que ele tem que fazer. Sempre vai acompanhar o nível de volume também do ambiente, né? Perfeito, você falou saída fixa e saída variável. Qual que é a diferença das duas e quando é que usa uma, quando é que usa outra? Certo, vamos lá. Isso a gente tem que levar em consideração. A saída fixa, normalmente a gente utiliza quando a gente precisa interligar o sistema a outros amplificadores. Eu estou ouvindo aqui no meu multi-room o Spotify do meu celular. Beleza. Tu pega essa saída fixa desse mesmo multi-room e você vai entrar numa entrada auxiliar de outro equipamento. O Chico vai aqui mexer no volume do smartphone dele, não vai alterar esse nível de sinal para o próximo amplificador. Diferente de quando a gente utiliza o variável, que também o nome já ajuda, né? Quando a gente utiliza com um subwoofer, que ele tem que acompanhar esse volume de entrada de áudio que a gente tem, né? Então é basicamente isso. Variável para utilizar normalmente com subwoofer e fixo para tu estender esse sinal para demais amplificadores. Um ponto que foi importante também destacar aqui, que nesse projeto, lá nos finalmente da obra também, eles quiseram adicionar uma outra televisão da Switchmaster, por exemplo. A gente consegue fazer isso? Sim, consegue fazer isso. Por sorte, como já era um apartamento um pouco mais evoluído, tinha bastante rede cabeada nesse apartamento. Aí o que a gente faz? Para a gente conseguir chegar com o áudio daquela determinada TV lá para o multi-room, que lembrando que é tudo estruturado no mesmo ponto, tendo um cabinho de rede, a gente só coloca um extensorzinho de áudio, que a gente trabalha aqui com a Encore, que tem essas soluções também. Pegando aquele sinal digital saindo da TV, a gente transfere esse sinal via cabo de rede até chegar no receptor que está lá junto ao multi-room. E o legal desse conversor e transmissor que a gente tem aqui é que ele sai também analógico. Ou seja, a gente já tinha matado as duas entradas óticas desse multi-room para a sala lá e
os 2 pontos, enfim, de TV, a gente consegue com o terceiro ter a TV lá do Switchmaster analógico entrando no equipamento, funcionando da mesma forma. Ah, mas não muda de qualidade do ótico para o analógico? Nesse caso não, então toda a operação de volume pelo celular também, e a gente conseguiu ajustar dessa forma. Aí que vale de novo o valor de tu ter uma infraestrutura boa, né? Porque se tu tem um exatamente. cabo chegando, tu consegue, e o equipamento te permite conectar. E aí é que vale você trabalhar com a distribuidora da Audio Prime, porque aqui você fala direto com quem entende de som, com quem está no dia a dia de som. Nós somos uma distribuidora one-stop shop, onde a gente tem todos os produtos necessários para a sua solução de sonorização e mais do que isso, a gente vive isso na prática, no dia a dia. Então eu te convido para clicar aqui em algum lugar, a gente vai colocar um link para se você não fala ainda com o Joe direto na distribuidora, fique à vontade de falar com ele, porque já foi um técnico de campo, hoje faz essa nossa ponte comercial. E um outro lance legal, a gente tem um outro projeto rolando com algumas rotinas, que é o projeto em pauta. Então, imagina só, se você aí do outro lado tem um projeto, quer discutir ele num formato de consultoria com alguém aqui da nossa empresa, manda o seu projeto para nós, manda esse projeto para o Jonathan, ele vai dar uma olhada se tiver ali uma determinada complexidade, alguma coisa, algo que seja eleito, para participar desse nosso projeto em pauta. A gente marca uma call, a gente marca uma live para tratar do seu projeto e a 4 mãos, 2 mãos nós aqui, 2 mãos você aí do outro lado, a gente faz ao vivo a sua solução. Então, todo esse material, todo esse conteúdo que a gente está produzindo, você encontra no Audio Prime Academy, que tá o link aqui no QR Code, que deve estar aqui durante toda essa nossa transmissão. E turma, diz pra gente aí se vocês estão entendendo, se está ficando claro, se vocês estão entendendo o conceito do que a gente está falando, porque a gente também possa aí, interagir com as mensagens e também mudar o direcionamento caso precise de clarear alguma coisa. Voltando ali no tópico do transmissor sem fio, que eu comentei, né, que eu não gosto, um pouco pela chance da falha da comunicação. A gente opta por transmissores e receptores 2.4 GB, que consigo jogar esse sinal mais longe, tenho menos interferência. É a mesma frequência de transmissão que a gente tinha nos telefones sem fio, quando tinham nas residências. Hoje acho que ninguém mais quase tem telefone, mas então já é uma tecnologia bastante desenvolvida, que talvez seja a menos pior aí de transmissão, e realmente é a minha última alternativa usar o... E lembrando, né, a transparência com o cliente. Quando a gente chega numa situação dessa, que a gente só tem essa última opção, que a gente sabe que não é cabeado e pode ter ali as suas variáveis, deixa claro isso. Talvez chama o arquiteto, chama o cliente, olha, eu não consegui chegar com cabo. Existe essa solução assim, porque daí depois até para o teu pós-venda facilita. Então, cara, o único jeito que a gente tem de fazer é esse. Podemos seguir, tem essa característica, esse ônus, esse bônus, eu acho que daí fica mais claro também, né? Exato. Joe, quais são as recomendações que você daria para um técnico que está começando a trabalhar com projetos multi-room? Cara, parece sempre ser meio desafiador assim, porque a complexidade, né, dos múltiplos ambientes, eu acho que ela se dá mais na parte de usabilidade mesmo, né? Então, o que a gente tem que mapear? A gente sempre tem que mapear a expectativa que esse cliente tem, porque a gente precisa conseguir estruturar esse sistema de maneira que mesmo analógica, como a gente falou antes, ele consiga operar esse sistema de um modo que faça sentido. O que às vezes acontece aqui que eu percebo? Cara, é um cliente que não quer gastar muito. Esse cliente ele quer fazer um sistema multi-room, ele tem o gourmet, ele tem um banheiro, ele tem o living aqui e o quarto dele. Eu gostaria de colocar um equipamento só para tocar. E isso às vezes confunde um pouco, porque não faz sentido daí tu optar por um ambiente multi-room,
onde o cara vai ter que sair da suite master dele e eventualmente mexer num volume na área gourmet dele. Então esses desafios eu acho que passa mais por usabilidade mesmo. Quando a gente pode puxar para um sistema mais evoluído, que não é o perfil de todo cliente, e trazer para uma parte mais digital, é onde faz mais sentido, pelo menos na minha opinião. Boa. E, João, quais foram os critérios que você usou para identificar que esse era o produto certo para esse cliente? Gerenciamento. Gerenciamento e potência. Eu acho que para não fazer uma lista extensa, é esses dois. É um cliente que ele não quer se incomodar, a operação tem que ser simples e ele gosta de um som alto e de qualidade. Acho que esse foi o ponto de partida para traçar esse desenho aí. O chat mandou: quais são os principais erros que os técnicos cometem ao planejar um sistema multi-room? Cara, eu acho que é não prever, primeiro, uma boa infraestrutura e, como eu falei antes, não ter mapeado o que o cliente espera. Esse planejar a infraestrutura, eu acho que às vezes é subestimar a infraestrutura. Pode ser que Passar seja. o fio de qualquer jeito, Exato. Exato. usar a bitola de cabo muito fina para longa distância. Exato. E lembrar que isso é tudo centralizado, né? É estruturado sempre no mesmo ponto. Então, por isso que a parte de infraestrutura é muito importante. Outra coisa, é um sistema que provavelmente tu vai ter algumas longas distâncias a partir do equipamento. Então, cuidar para não compartilhar com elétrica. Exato. Porque se tu Ponto percorre bem uma importante. linha maior junto com a elétrica, tu tem uma possibilidade de interferência maior. Então, isso também é um ponto. Fazer uma infra dedicada para o som é bem válido, é bem importante. Pessoal, aí no chat eu vou mandar uma pesquisa de satisfação para vocês tirarem algumas dúvidas, dar alguns feedbacks, alguns insights, elogios, sugestão para a gente ir construindo cada vez mais uma palavra do técnico melhor. Eu vou aproveitar e vou anunciar aqui o nosso próximo tema. O próximo tema vai ser o case da clínica Dr. AG. O desafio lá é sonorizar e automatizar a clínica sem um recepcionista. Cara, esse case ficou incrível mesmo. Tem Alexa, tem sistema de som, tem automação da iluminação. Foi algo aqui da nossa cidade, Inovador, né? inovador, Inovador é a pequeno, controle de acesso, claro, sistema de câmeras, tudo junto, né? Tudo junto. Num projeto só, mas principalmente por toda a confiabilidade que gerou de não ter a recepcionista. Então esse é o próximo case. A gente abre talvez uns outros assuntos que a gente acaba atuando aqui na nossa Audio Prime Serviços. A parte de sonorização como plano de fundo, mas eu sei também que da realidade de você aí do outro lado também trabalhar com áudio, vídeo, automação. Muitas vezes puxa da própria automação. Puxa da própria automação. E eu acho que esse tipo de case também vai servir muito para uma inspiração para quem está aí do outro lado, de saber que também pode contar com o nosso respaldo sobre diferentes temas. Então é isso, mais uma vez, se inscreve na Audio Prime Academy, o QR Code ele está aqui em algum lugar da tela. Se por um acaso não viu os episódios anteriores, né? O nosso intuito é sempre subir lá na nossa plataforma educacional, então que é a Academy ali, deixando tudo sempre lá para conseguir seguir uma sequência cronológica também. Perfeito, essas lives elas acontecem de forma mensal, é algo que dá bastante trabalho, aqui a gente se dedica bastante para isso acontecer, porque a gente entende que é fundamental trabalhar nessa área de ensino para que cada vez mais a gente suba o nível dos projetos e instale sonorização da forma certa na casa das pessoas, né? Exatamente. Alguma consideração aí, seu João? Agradecer por mais uma live, por vocês estarem acompanhando. Conta com a gente. Deixa aqui nos comentários também se isso tudo está fazendo sentido. Nosso intuito aqui realmente é agregar para que você amplie aí o seu leque de soluções, consiga oferecer mais serviços em parceria com a Audio Prime para realizar todos esses projetos aí. Forte abraço. É isso aí. Valeu, é isso aí. Até a próxima. Tchau, até a próxima, galera. Valeu, boa noite. Tchau, tchau.